Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse módulo de matemática básica falando do assunto números decimais. Vamos resolver exercícios acerca desse tema. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o link para a aula teórica acerca desse assunto. Eu sou o professor Valente e o nosso objetivo é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Assinale a alternativa que mostra um número compreendido entre 2,31 e 2,32. A gente percebe nas alternativas que todos os números têm 3 casas decimais e os números a serem comparados possuem 2 casas decimais. Portanto, devemos igualar as casas decimais. Eu vou fazer isso acrescentando um zero logo após os algarismos 1 e 2 dos números 2,31 e 2,32. Como queremos um número que está compreendido entre esses dois números, entre as alternativas só existe o 2,315, que está compreendido entre 2,310 e 2,320. Notem que o 2,305 é menor do que 2,310, que 2,205 é bem menor que 2,310 e 2,309 também é menor que 2,310. Então, de fato, o único número que está entre 2,310 e 2,320 é o 2,315. Como dissemos, devemos escrever os números decimais com o mesmo número de casas decimais para poder compará-los. Aqui nós colocamos o zero no 2,31 e aí lemos 2,310 e aqui o zero no 2,32 lemos 2,320 e percebemos que é o número 2,315 que está entre 2,310 e 2,320, portanto, alternativa C. A representação decimal da fração 5/2 é... Bom, para sabermos a representação decimal dessa fração, nós precisamos transformar a fração 5/2 numa fração decimal, ou seja, uma fração que tenha no denominador uma potência de base 10. Para isso, eu vou multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por 5, obtendo assim a fração 25 décimos. Porque 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10. E nós sabemos que 25 décimos é 2,5. Nós devemos transportar a vírgula uma casa para a esquerda, a vírgula está aqui, uma casa para a esquerda, ficando entre o 2 e o 5, porque no denominador nós temos o 1 seguido de 0. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. Como dissemos, vamos encontrar uma fração equivalente a 5/2 que tenha denominador decimal. Para isso, vamos multiplicar numerador e denominador por 5, obtendo assim a fração 25 décimos, que é igual a 2,5, portanto, letra C. Em uma corrida de 100 metros entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 22,5 segundos e o outro em 23,34 segundos. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em... Bom, nós estamos aqui querendo saber a diferença de tempo entre o primeiro colocado e o segundo colocado. E, portanto, trata-se de uma subtração. A subtração 23,34 por
22,5. Sabemos que para fazer a subtração, precisamos igualar as casas decimais. Nós temos duas casas decimais no 23,34 e temos uma no 22,5, tendo então que acrescentar um zero à direita do 5 para que as casas decimais estejam igualadas. Agora, basta fazer a subtração. 4 menos 0, 4. 13 menos 5, 8. Vai 1. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Para finalizar, sabemos que o resultado deve ter o mesmo número de casas decimais que os números que estão sendo subtraídos, portanto, duas casas decimais. Logo, nós estamos falando do número 0,84 e, portanto, a alternativa D. O vencedor da corrida chegou 0,84 segundo à frente do segundo colocado. Conforme fizemos a subtração, igualando aqui as casas decimais para poder proceder à subtração, note que aqui eu coloquei um outro zero aqui, mas não faz a menor diferença, né? Porque nós temos aqui na parte inteira 0 ou 00, significa que nós não temos parte inteira. Portanto, 0,84 é a resposta, já que nós temos duas casas decimais nos números que estão sendo subtraídos, a resposta fica também com duas casas decimais. Letra D é a resposta para esse problema. Arthur deu duas notas de R$ 100 para pagar uma conta de R$ 126,80. Qual é o valor do troco que ele deve receber? Bom, duas notas de R$ 100 significa R$ 200. Então, vamos escrever aqui R$ 200. Ele vai pagar uma conta de R$ 126,80. Como ele quer saber o troco, devemos proceder à diferença entre esses dois valores. Notem que, nesse caso, as casas decimais já estão igualadas. Eu tenho duas casas decimais aqui em cima e duas casas decimais aqui embaixo. Basta, então, procedermos à subtração. 0 menos 0, 0. 10 menos 8, 2. Vai 1. 10 menos 7, 3. Vai 1 outra vez. 10 menos 3, 7. Vai 1 de novo. 2 menos 2, 0. Bom, como nós temos duas casas decimais, a vírgula, percebam, ficou exatamente na mesma posição, vírgula embaixo de vírgula. Portanto, a resposta também tem duas casas decimais. Logo, a alternativa correta é a letra E. R$ 73,20 é o troco que Arthur deve receber. Aqui, como dissemos, duas notas de R$ 100 significam R$ 200, menos R$ 126,80 para sabermos o troco. Vamos fazer essa conta aqui de uma outra maneira. Eu fiz de um jeito no slide anterior, mas sei que tem gente que faz de outra maneira. Vamos fazer aqui de outro jeito. Na prática é a mesma coisa, mas vamos fazer aqui, ó. 0 menos 0, 0. Aqui eu vou tomar um emprestado. Isso aqui fica valendo 10, né? Então, 10 menos 8, 2. Aqui eu tomei um emprestado, esse número passou a valer 9. 9 menos 6, 3. Tomei um emprestado aqui de novo, 9. 9 menos 2, 7. Tomei um emprestado aqui, ficou valendo 1. 1 menos 1, 0. Portanto, a vírgula fica embaixo de vírgula, duas casas decimais no resultado, assim como os números que estão sendo subtraídos. Então, o troco que Arthur deve receber, de fato, é R$ 73,20, é o que está na alternativa E. Da turma de 96 alunos da pequena escola de uma comunidade no interior da Amazônia, 24 crianças tiveram que abandonar a sala de aula vítimas de leishmaniose e malária. O percentual de alunos que continuam a estudar nessa escola é...
Bom, para resolver esse problema, inicialmente eu preciso saber qual é o percentual de alunos que abandonou a sala de aula. Ou seja, eu preciso descobrir uma fração centesimal que é equivalente a 24/96. Isso porque nós temos 24 alunos frequentando a escola do total de 96. Bom, para isso eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por 24. Com isso, a gente vai obter a fração 1/4. Ou seja, a fração 1/4 é uma equivalente da fração 24 sobre 96. Em outras palavras, significa que a cada 4 alunos, um está afastado da sala de aula por conta dessas doenças. Bom, para saber isso em percentual agora, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por 25. Se fizermos dessa forma, encontraremos uma fração centesimal equivalente à fração 1/4. 1 vezes 25, 25, sobre 4 vezes 25, 100. Sabemos que 25 centésimos pode ser escrito na forma decimal 0,25, ou ainda 25 centésimos é 25 por 100, ou 25%. Se 25% é o número de alunos que abandonou a escola por conta das doenças, se fizermos 100%, que é o total de alunos, menos o percentual de alunos que abandonou a escola, nós descobriremos o percentual de alunos que permanecem estudando. 100 menos 25, 75%. Alternativa E. Como foi dito, a fração que representa a quantidade de crianças vítimas das referidas doenças é 24 sobre 96. 24 crianças abandonaram a escola das 96 que estudam nessa escola. Simplificando a fração por 24, 24 dividido por 24, 1, 96 por 24, 4, obtemos uma fração equivalente a 1/4. Para obtermos uma fração centesimal, basta multiplicarmos essa fração 1/4 por 25, obtendo assim 25 centésimos, que é 25%, ou 0,25. Notem que 24 sobre 96, 1/4 e 25 centésimos são todas frações equivalentes. Como 100% representa o número total de crianças, para encontrarmos o número de crianças que continuam frequentando a escola, basta fazermos 100% menos 25%, que é o percentual de crianças que abandonaram a escola. Logo, o resultado de 100 menos 25 é 75%, letra E. Helena vende sanduíches naturais na cantina da escola e, devido ao aumento dos custos, terá que reajustar os preços em 6%. Calcule qual será o novo preço do sanduíche que custava antes do aumento R$ 2,50. Bom, existem diversas maneiras de resolver esse problema. Vou escolher aqui a que eu acho mais adequada para esse nível de escolaridade. Eu vou escrever o percentual 6% na forma de uma fração centesimal, 6 centésimos. Lembremos que 6 centésimos é a mesma coisa que 6%. E vou multiplicar por 2,50 na forma de uma fração decimal, que é 25 décimos. Aqui eu tenho um algarismo após a vírgula, posso descartar esse zero, portanto, 25 décimos. Trata-se de uma multiplicação porque eu quero saber 6% desse valor. Então, 6 vezes 25, 150. Dividido por 100 vezes 10, 1000. Notem que eu tenho 3 zeros no denominador e, portanto, eu tenho que ter 3 casas decimais nesse número decimal. Logo,
eu vou ficar com 0,150. A vírgula que está à direita do zero tem que se movimentar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, ficando assim 0,150. Sabemos que podemos desprezar esse zero, ou seja, o sanduíche vai sofrer um aumento de 15 centavos. Se ele custava R$ 2,50, basta somar 15 centavos para sabermos o novo preço após o aumento. 0 mais 5, 5. 5 mais 1, 6. 2 mais 0, 2. Logo, o sanduíche passará a custar R$ 2,65. Aqui, como a gente procedeu, fazendo 6% de 2,50, esse D significa multiplicação, 6% é 6 centésimos, eu podia escrever 250 centésimos também, tirando a vírgula com 2 casas decimais, 2 zeros no denominador, mas notem que isso não faz qualquer diferença. Eu posso simplificar por 10, voltando a ter 25 décimos. 6 vezes 25, 150. 100 vezes 10, 1000. Aqui também eu posso simplificar por 10, cortando um zero no denominador e no numerador, ficando com 15 centésimos. 15 centésimos é 0,15, ou 150 milésimos, que é 0,150. Já vimos que esse zero pode ser descartado. Logo, basta somarmos 2,50, que era o preço do sanduíche, com o aumento que ele sofrerá de 15 centavos, obtendo o valor de 2,65, que é a letra C. Luiz Carlos foi a um mercado e comprou 3 pães de queijo a R$ 2,20 cada um e 2 refrigerantes a R$ 2,35 cada um. Pagou a conta com uma nota de R$ 20. Quanto ele recebeu de troco? Bom, inicialmente eu preciso saber qual é o preço de 3 pães de queijo e 2 refrigerantes. Depois preciso somar esses valores para saber o quanto que foi a despesa de Luiz Carlos. E por fim, preciso fazer uma subtração de 20 pelo valor da despesa para saber qual foi o troco. Vamos fazer tudo isso devagar. Inicialmente, R$ 2,20 vezes 3. Aqui eu posso desconsiderar a vírgula, né? Inicialmente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Aqui, como eu tenho no 2,20 duas casas decimais e no 3 nenhuma casa decimal, o resultado fica com 2 casas decimais. Portanto, foram R$ 6,60 gastos em pães de queijo. Vamos ver agora os refrigerantes. São R$ 2,35 o valor de cada um, vezes 2. Vou fazer 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 2, 4. Notem que eu tenho duas casas decimais nesse número, 2,35, e nenhuma aqui no 2. O 2 é o inteiro, né? Portanto, duas casas decimais, 4,70 é o preço dos 2 refrigerantes. Para saber a despesa total, agora eu vou somar 6,60 com 4,70, vírgula embaixo de vírgula. As casas decimais estão igualadas, duas casas decimais, basta somarmos. 0 mais 0, 0. 6 mais 7, 13, vai 1. 6 e 1, 7 e 4, 11. A vírgula permanece embaixo da vírgula, duas casas decimais, 11,30 foi a despesa de Luiz Carlos. Como ele pagou com R$ 20, eu tenho agora que fazer R$ 20 menos R$ 11,30 para saber o troco que Luiz Carlos vai receber. Vamos fazer a diferença, uma vez que o número de casas decimais já está igualado, a vírgula está debaixo da vírgula, podemos proceder à subtração. 0 menos 0, 0. Aqui eu vou pegar um emprestado. 10 menos 3, 7. 10 menos 2, 8. 2 menos 2,
0. R$ 8,70 será o troco recebido por Luiz Carlos, portanto, letra D. Conforme foi feito, 2,20 vezes 3, 6,60, 2,35 vezes 2, 4,70, somando esses valores 11,30, subtraindo 20 desse valor de 11,30, que foi a despesa de Luiz Carlos, obtemos R$ 8,70, que é a letra D. Notem que o número de casas decimais do produto é a soma do número de casas decimais dos fatores. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu não tenho nenhuma, portanto, 2 casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui nenhuma, portanto, 2 casas decimais. Na subtração e na adição, basta colocarmos vírgula embaixo de vírgula, igualarmos as casas decimais, aqui ambos estão com 2 casas decimais, o resultado também fica com 2 casas decimais. Considerando as frações abaixo, qual delas pode ser convertida numa dízima periódica? Bom, precisamos então fatorar os denominadores dessas frações. 54, 18 e 25. Fatorar significa transformar em uma multiplicação de fatores primos. Bom, 50 é divisível por 2. 50 por 2, 25. 25 é divisível por 5, dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Logo, o 50 pode ser escrito na forma 2 vezes 5 ao quadrado, transformado em fatores. O 4 é divisível por 2, que dá 2, que é divisível por 2 e dá 1. Então, o 4 pode ser escrito na forma 2 ao quadrado, na forma de fatores. O 18 é divisível por 2, dá 9, que é divisível por 3, dá 3, que é divisível por 3, que dá 1. Então, o 18 pode ser escrito na forma 2 vezes 3 ao quadrado, na forma de fatores. O 25 é por 5, dá 5, que é por 5, que dá 1. O 25 pode ser escrito na forma 5 ao quadrado. Bom, o que nós sabemos sobre as frações geratrizes das dízimas periódicas? Caso os fatores do denominador da fração sejam ou 2 ou 5, ou ambos, 2, 5 ou ambos, essas frações poderão ser escritas na forma de frações decimais. Portanto, não serão dízimas periódicas. Quando eu tenho na fatoração um fator que não seja 2, 5 ou ambos, eu não terei como transformar essa fração numa fração decimal. Logo, ela será uma dízima periódica e, portanto, estamos falando desse caso, denominador 18. Então, a fração 1/18 é uma fração que pode ser convertida numa dízima, uma vez que as demais são decimais exatos. É isso que está feito aqui. Eu fatorei o 50, 2 vezes 5 ao quadrado, fatorei o 4, 2 ao quadrado, fatorei o 18, 2 vezes 3 ao quadrado, fatorei o 25, 5 ao quadrado. Notem que nesse caso e nesse caso, nós temos fatores 2 ou 5 ou ambos. Esse é o único caso que nós temos fatores diferentes de 5 e de 2. Portanto, a única fração que apresenta fator 3 e, portanto, diferente de 2 e de 5 é a fração 1/18. E por isso é a única que pode ser expressa como uma dízima periódica. As demais são decimais exatos. Dos habitantes de certa região, 55% têm idade inferior a 30 anos e 1/5 tem idade variando de 30 a 45 anos. O percentual de habitantes dessa região com idade superior a 45 anos é... Bom, nós estamos vendo aqui que
55% e 1/5 têm idades inferior a 45 anos. Ele quer saber quantas pessoas têm idade superior a 45 anos. Para isso, eu preciso saber a porcentagem dos que têm 45 anos ou menos. Bom, eu já sei que 55 centésimos, que é 55%, tem idade menor que 30 anos. Muito bem. Agora eu preciso saber qual o percentual das pessoas que têm idade entre 30 e 45 anos. Para isso, eu tenho que transformar a fração 1/5 em uma fração centesimal. Para isso, eu vou multiplicar numerador e denominador por 20. Desse modo, eu vou obter 20, 1 vezes 20, dividido por 100, 5 vezes 20. Ou seja, 20% dessas pessoas têm idade variando entre 30 e 45 anos. Então, esse percentual é o número de pessoas que têm idade entre 30 e 45 anos. Bom, para saber a quantidade de pessoas que têm idade igual ou menor que 45 anos, basta somarmos 55 centésimos com 20 centésimos, obtendo assim 75 centésimos, que é igual a 75%. Notem que 75% desses habitantes têm idade menor ou igual que 45 anos. Mas o problema pede o percentual de habitantes que têm idade superior a 45 anos. Sabemos que o total de habitantes é representado pela porcentagem 100%. Se eu fizer 100% menos 75%, que é o total de pessoas com idade menor ou igual que 45 anos, eu vou encontrar 25% das pessoas que têm idade maior que 45 anos. Portanto, a opção correta é a letra B. Aqui é exatamente o que a gente fez. Inicialmente, precisamos representar a porcentagem e a fração sob a forma de equivalentes de denominadores centesimais. 55% é 55 centésimos. 1/5, multiplicando essa fração por 20, numerador e denominador, obtemos 20 centésimos. Somando essas frações, 75 centésimos, ou seja, 75%. Esse é o percentual de pessoas que têm idade menor ou igual que 45 anos, mas o problema quer o percentual das pessoas que têm mais de 45 anos. Sabemos que a população total é representada por 100%. Sabemos que 100% menos 75% é igual a 25%, que é o total de pessoas com idade superior a 45 anos. Portanto, de fato, letra B. De 150 candidatos que participaram de um concurso, 60 foram aprovados. Isso significa que, notem que nas alternativas nós queremos o percentual de reprovados. Bom, se nós tínhamos 150 candidatos e 60 foram aprovados, logo eu preciso fazer uma subtração de 150, que é o total de candidatos, por 60, que é o total de aprovados, para descobrir o total de reprovados. Então, 0 menos 0, 0. 15 menos 6, 9. Portanto, 90 alunos foram reprovados. Então, esse é o número de reprovados. Bom, como ele está querendo o percentual de reprovados, basta fazermos 90 alunos de 150, o total de reprovados sobre o total de alunos. 90 reprovados de um total de 150. Bom, para saber a porcentagem,
Vamos escrever essa fração na forma de uma fração centesimal. Para isso, eu vou primeiro dividir essa fração por 30, para obter uma equivalente irredutível. 90 dividido por 30 dá 3. 150 dividido por 30 dá 5. A fração 3/5 é equivalente à fração 90 sobre 150. Bom, agora basta eu multiplicar essa fração por 20 para encontrar uma centesimal que também é equivalente a ela. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Estamos falando, então, de 60%. Logo, 60% é o percentual de reprovados, letra E. O número de alunos reprovados é dado por 150, que é o total de candidatos, menos 60, que é o número de aprovados. Logo, 90 alunos é o número de alunos reprovados. Para representarmos o número de reprovados na forma de uma fração, escrevemos 90 sobre 150. É o que temos aqui. Vamos trocar essa fração por uma equivalente de denominador centesimal. Para isso, eu vou primeiro escrever a fração 90 sobre 150 na forma de uma irredutível, dividindo ela por 30, obtendo assim 3/5, e depois vou multiplicar 3/5 por 20, obtendo assim 60 centésimos, que é igual a 60%. Notem que 60 centésimos, 3/5 e 90 sobre 150, todas são frações equivalentes. Para finalizarmos os exercícios dessa aula, vamos descobrir quanto é 0,01 elevado ao cubo. Bom, sabemos que 0,01, por termos aqui duas casas decimais, pode ser representado na forma de uma fração centesimal, 1 sobre 100. Aqui nós temos exatamente 1 centésimo, que é 0,01. Elevar isso ao cubo é fazer essa fração vezes essa fração vezes essa fração mais uma vez. Logo, 1 centésimo vezes 1 centésimo vezes 1 centésimo. Nós sabemos que no numerador obteremos o resultado 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. No denominador, podemos colocar o 1 e contar os zeros nessa multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 1 sobre 1 milhão. Sabemos que isso é 0,000001, porque basta eu escrever o 1 e 6 zeros antes dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Logo, nós estamos falando da letra C. Aqui, 1 centésimo ao cubo, que é a fração 1 centésimo ao cubo, que é 1 centésimo vezes 1 centésimo vezes 1 centésimo. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão. Basta colocar o 1 e contar quantos zeros nós temos nos denominadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1 sobre 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Obviamente, a vírgula tem que estar à direita do primeiro zero. Portanto, 0,01 ao cubo, ou 1 centésimo ao cubo, é igual a 0,000001, letra C. No nosso próximo encontro, vamos voltar a falar da geometria básica tratando do assunto polígono. Vamos falar dessas figuras geométricas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!